A gente, poucas pessoas participando, hein? Tem que ter mais. Bom dia, professor. Bom dia. Bem, gente, tem que começar, tá? O horário está correndo, não tem jeito. Só falo só que tem poucas pessoas, né? Ficou meio que sem jeito aqui, mas vamos lá, né? Tem que começar. Aqui a Cláudia tem que dar uma pausazinha para admitir novas pessoas. Tomara que chegue todos, né? Mas vamos começar aqui assim. Então, bom dia, rapazes, bom dia, moças. Fala aqui assim que com vocês, estou voltando a dar aula agora, né? E então faz tempo já que não, pelo menos escuto vocês, ou algo parecido, né? E achei melhor nossa forma de aula assim, vamos tentar melhorar aqui, tá certo? Então, vamos começar aqui com algumas revisões, tá certo? Trigonometria no triângulo retângulo, naquela parte de arcos, tá certo? E por último, naquela nossa parte de probabilidade, tá? Parte boa, né? Parte melhor de estudar, né? Que foi do nosso segundo bimestre, digamos. Mais uma revisão nossa aí. E aí, vamos começar aqui para não perder muito tempo, certo? Mais gente chegando, mais gente acabando, mas temos que ir para frente, porque senão não dá. Tá aqui. Trigonometria no nosso triângulo retângulo. Devemos lembrar que o seno de um ângulo, em um triângulo retângulo, né, é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Para encontrar o cosseno, o que a gente faz? É a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Só fazer aquela divisão. E a tangente é o que mesmo? A tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nossas fórmulas são essas, né? Seno de um ângulo alfa é o cateto oposto, é o lado oposto a ele, né? Dividido pela hipotenusa. Se for o cosseno, é o cateto adjacente, o que está junto ao ângulo, pela hipotenusa. E se for a tangente de um ângulo, será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, vamos aqui. Vamos tomar no cu. Por exemplo, olha lá, ó. Um avião decolou e permaneceu 4.000 metros, formando um ângulo de 20 graus com o solo, certo? O que aconteceu? Saiu aqui desse nosso ponto B, né, esse nosso vértice, e foi percorrendo 4.000 metros, tá certo? E ele formou lá um ângulo de 20 graus com o nosso chão. Qual foi a projeção da imagem percorrida por esse avião? Qual é essa distância, ó, dessa projeção, né, do vértice A até o vértice B? Qual foi essa projeção? E a que altura do chão está esse avião neste exato momento, certo? Então, é isso que eu quero saber, ó. Eu quero saber qual foi a projeção dessa sombra desse avião e qual a altura que ele está neste exato momento. Que eu dei para vocês, ó. O seno de um ângulo é de 20 graus, né? Que é esse ângulo aqui, exatamente. É 0,34. Falei que o cosseno desse mesmo ângulo 20 graus é 0,94 e a tangente de 20 graus é 0,36. Então, tá aqui, ó. Analisa essa figura aqui assim. O que eu pedi primeiro para vocês foi a projeção, não foi? Olha esse nosso triângulo retângulo. Se aqui mede 90 graus, o oposto aos 90 graus será o cateto oposto, o cateto adjacente ou a hipotenusa? Qual que vai ser? Estou esperando, estou escutando aqui para ver a resposta. Se aqui mede 90 graus, quem é o cateto oposto a ele? Hipotenusa. A hipotenusa. Então, eu sei que a minha hipotenusa vale 4.000 metros. Beleza. E ele pede primeiramente para a gente qual foi a projeção da imagem percorrida por esse avião. Ele quer saber essa projeção aqui, ó, essa parte aqui de baixo. E disse, né, que a inclinação do avião era de 20 graus. Esse ângulo aqui para nós valia 20 graus. Então, qual que vai ser? Qual dessas fórmulas que eu vou ter que usar para saber o tamanho da projeção?
Eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente? Seno. Muito bem. Você errou feio. Você errou feio na hora que pode, que a melhor hora de errar é agora, tá certo? Esse aqui é o bom. Se você quer saber a sua projeção, olha aqui. Como aqui mede 90 graus, o oposto é a hipotenusa. Eu sei que minha hipotenusa mede 4.000 metros. Se aqui mede 20 graus, quem está na frente dele, que não toca, é o cateto oposto. Essa projeção que eu quero descobrir, que está grudada ao ângulo, vai ser o nosso cateto adjacente. Certo? Se eu quero saber o valor da projeção, eu tenho que saber qual é o cateto adjacente. Eu coloquei aqui, ó, analisando a figura, o lado oposto a 90 graus, né? Está aqui a 90 graus, o lado oposto é o maior lado de um triângulo, né? Retângulo, que é a nossa hipotenusa, que mede 4.000. O lado oposto a 20 graus é o cateto oposto. E esse daqui, para a gente, só pode ser o cateto adjacente. Então, lembrar da nossa fórmula? Quem que usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, não é? Então, é essa que eu vou utilizar para fazer minhas continhas lá inicialmente, certo? Então, aqui, ó, fazendo a nossa figurinha, o cosseno de 20 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E eu dei lá para vocês o valor, não foi? Você sempre vai voltar lá e achar. Quanto que vale o cosseno de 20 graus? 0,94. Substituindo, ó, na nossa fórmula, vai ficar 0,94 é igual. Quanto que mede esse cateto adjacente? Você já sabe quanto que mede essa projeção? Não. Vou chamá-lo de P, né, que vem da palavra projeção. Dividido por, e a hipotenusa? Olha lá no triângulo. Quanto que mede a hipotenusa? 4.000. Então, de baixo vai ficar o 4.000. Aí aquela regra de 3 simples, né? Aqui o divisor é 1, uma vez P dá P, e 0,94 vezes 4.000 dá quanto? Dá 3.760. Gente, eu tenho que até fazer isso aqui ainda. Desabilitei as participações suas aí, mas melhorou lá. Vamos lá. Então, eu vi que essa projeção, ó, essa sombra dele aqui, ó, que era o nosso cateto ligado ao ângulo adjacente, foi de quanto? A projeção da sombra dele foi de 3.760. Para encontrar a altura, que é o cateto oposto, sabendo o valor da hipotenusa, nós vamos usar quem mesmo? Qual foi a altura que o avião chegou? A hipotenusa foi dada. E bem na frente dos 20 graus tem meu cateto oposto. Quem que usa cateto oposto pela hipotenusa? É o seno. Vou usar. Seno de 20 graus é igual a quanto? 0,34. Então, vou escrever minha fórmula primeiro. Sempre tem que escrever primeiro, tá? Para não ter problema. Quanto mais vestibular, né? De UEG, UFG, essas coisas, né? Sempre pensando lá na frente. O seno de 20 graus vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 20 graus é 0,34. O cateto oposto, que é a nossa altura, eu não sei. Porque é a letra A, né? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa foi dado que é 4.000. Então, multiplicando cruzado, né? Uma vez A dá A, 0,34 vezes 4.000, fazendo a continha, tá? Parece até brincadeira, né? Mas seria bom você armar a continha aqui do lado, tá? E fazer a conta. Tem que fazer. Porque enquanto você está usando aí essa sua calculadora, né? Esse seu celular, no computador, sei lá, fazendo a continha aí, ele te dá a resposta rápido, né? Beleza. Mas eu prefiro que você faça a continha no papel mesmo, tá? Você tem que aprender a fazer conta. Hora de vestibular, o EG e o UFG, não tem jeito, tá certo? É sem aparelhos. Então, é melhor você perder um tempinho aqui, mas aprender a fazer, para chegar lá você tá ciente de resolver, certo? Outra coisa que é importante aqui para a gente, ó, é essa projeção, tá certo? A projeção foi de 3.760 metros, tá certo? Você tem que colocar, na hora do vestibular, sempre a sua medida correta, tá certo? Você coloca aqui embaixo como resposta 3.760,1360, o cara vai lá, passa um risco, né? E você já está fora da concorrência com os outros, tá bom? Então, lembre bem, sempre a resposta, né, tem que ser bem clara, bem precisa, né?
do que ele está até perguntando. Volta lá na pergunta. O que foi que ele perguntou? Chegou no fim, não foi? O que ele perguntou lá para a gente? Olha lá. Qual foi a projeção da imagem percorrida por esse avião, né? E aqui é a altura que ele está nesse exato momento, né? Se as medidas foram dadas em metros, suas respostas também têm que ser na mesma medida. Bom? Então, essa aí que é a nossa revisão da parte de seno, cosseno e tangente, da trigonometria. Vai ter um exercício lá para vocês, tá? Parecido com esses daí. Outra parte que temos que estudar é a parte de arcos e ângulos, tá certo? Arco é uma parte da circunferência que depende do valor do ângulo, tá certo? Se você tiver uma volta completa, né, a gente já tem aquela formulazinha. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Se for um arco, é porque é só um pedaço da circunferência, tá certo? Depende desse meu ângulo. Se for uma volta completa, como eu acabei de falar, você vai ter uma medida de 360 graus, tá certo? 360 graus, quando a gente faz aquela continha e passa para radianos, vai dar quanto? 360 graus é o mesmo que 2π radianos, certo? E se for meia volta? Você sabe que uma volta completa é 360 graus. E se for meia volta? Meia volta é como se fosse 180 graus, tá certo? Então, se for 180 graus, na hora de fazer a continha, você não vai usar o 2π, você vai ter que usar o π radianos. E se for 90 graus? 90 graus não é a metade de 180? Aí tem que usar π sobre 2 radianos. Depende de quantos graus eu estarei falando, né? Uso aquela regrinha de 3 para saber quantos radianos eu estou medindo. Para achar o comprimento desse arco, usa-se uma fórmula, ó. O comprimento, eu coloquei essa vírgulazinha aqui em cima, tá? Só para ajudar. O comprimento dela vai ser igual a quem? A essa variação angular, que eu coloquei a nossa letra alfa, tá certo? É uma variação angular multiplicada pelo raio, tá certo? Esse alfa aqui para a gente é o valor do ângulo que tem que ser expresso em radianos. Por exemplo, se uma roda gigante tem um raio de 15 metros e um casal acabou de entrar nessa roda gigante, né, lá no solo, é lógico, né, bem embaixo direitinho, e parou após dar meia volta. Ele estava totalmente lá embaixo, né, entrou lá e ó, deu meia volta, ficou exatamente lá em cima. Qual foi a distância percorrida pelo casal em metros, tá certo? Então, olha aí. Estava lá com sua roda gigante, né? Estava lá embaixo. Deu uma volta até lá em cima, né? Deu meia volta, uma volta de 180 graus. Eu quero saber qual foi a distância percorrida por esse casal. E ainda coloquei, ó, use que o π vai ser substituído pelo valor que é 3,14, né? Que é a nossa aproximação. Então, como a roda gigante deu meia volta, né? Ela percorreu quantos graus? 180 graus, tá certo? Que equivale a π radianos. Aí eu vou substituir na minha fórmula, ó. A fórmula não é essa? O comprimento lá depende do ângulo vezes o raio. Como esse meu ângulo foi de 180 graus, passando para radianos, eu vou colocar no lugar desse ângulo simplesmente a letra π, tá certo? Π radianos, que vale 180 graus, que é meia volta, que vai multiplicar pelo raio. Qual que é o raio dessa nossa roda gigante? O raio dela mede quanto? O raio mede 15 metros. Então, no lugar do R, vou colocar o número 15. Então, esse comprimento aí desse arco vai ser π vezes 15. Só que eu falei para vocês, o π não vale 3,14? Então, no lugar do π, você coloca o 3,14 e multiplica pelo 15, tá certo? Então, o comprimento desse arco será 47,1, certo? E olha a pergunta, qual foi a distância percorrida pelo casal em metros, né? Na hora da resposta, qual que é a sua resposta? Percorreu 47,1 metros, certo? Então, esses dois primeiros exercícios aqui, tá certo? Tanto daqui quanto a nossa
lista de exercícios, né? Acabando a minha aula, eu vou passá-la para vocês, tá certo? Acabando a nossa aula aqui, vou gastar um tempinho, é claro, né? Mas acho que 10 minutos depois já estarão lá disponíveis para você. Tem a próxima aula ainda, né? Acho que a maioria das salas. Então, acabando as aulas, estarão tudo lá para vocês, tá bom? Como a roda gigante deu meia volta, né? No final, ela percorreu 47,1 metros, tá bom? Então, daqui, ó, a parte da trigonometria de arco já foi revisto. Agora vamos ver aquela parte da permutação, a parte das combinações, daqueles arranjos, tá? Que é a nossa parte um pouco diferente, né, dessa parte da trigonometria, mais conhecida como análise combinatória. No começo, vamos estudar isso aqui e ver que tem algumas partes que são fáceis, né? Que dá de fazer assim, mentalmente, muito simples. Já depois, precisaremos, né, de utilizar mais uma fórmula, certo? Então, o princípio fundamental da contagem, PFC, desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver alguns problemas. Por exemplo, um quiosque de praia, né, lançou uma promoção dizendo que um sanduíche e um suco custam R$20. Se você tem 4 opções de sanduíche e 3 opções de suco, de quantas formas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Qual suco com qual sanduíche? Eu quero saber de quantas formas uma pessoa pode escolher. Certo? Por exemplo, ó, você não tem 3 opções de suco? Sei lá, um exemplo qualquer. Se eu pegar um suco de laranja, eu posso pegar o suco de laranja, sanduíche A, ou o suco de laranja, sanduíche B, ou o suco de laranja com sanduíche C, ou o suco de laranja com sanduíche D. Com um tipo de suco, você teve 4 opções, certo? Ah, não, eu não gosto de suco de laranja, eu quero outro suco, não sei, suco de limão. Se fosse suco de limão, você também poderia escolher ou sanduíche A, ou sanduíche B, ou sanduíche C, ou sanduíche D. Seriam mais 4 opções? Ah, não, eu quero suco de morango. Pode ser, opção, né? Se ele tiver lá esses 3 tipos. Da mesma forma, este morango poderia ser com sanduíche A, ou com sanduíche B, ou com sanduíche C, ou com sanduíche D. Resumindo, o que eu posso fazer? Se a pessoa escolher um tipo de suco, por exemplo, de laranja, tem 4 opções de sanduíche. Se escolher outro tipo de suco, também vai ter 4 opções de sanduíche. O mesmo ocorre com o último tipo de suco. Também vai ter 4 opções. Então, o número de possibilidades é fácil. É só fazer 4 vezes 3, que dá 12. Ele vai ter 12 opções. Certo? Então, inicialmente, tem algumas questões que são bem simples, bem fáceis. Muitas vezes, aparece a forma de multiplicação em sequência. E nós definimos isso aqui, ó. O nosso n, exclamação, né? A gente lê n fatorial, é como se fosse o quê? É o n vezes o n menos 1, que é o número, né, que vem antes, vezes n menos 2, que é o antecessor do antecessor, vezes. Aí continua, né? n menos 3, n menos 4, e aí vai, até que chega no 3, no 2 e para no número 1, certo? Isso aqui é n fatorial. É ele vezes todos os antecessores naturais, né? Até chegar no número 1, certo? Então, esse meu n fatorial é uma permutação, é uma troca, tá? É uma troca de ordens, tá? Desses meus termos, desses meus n termos. Podemos fazer a simplificação para ajudar na hora de resolver alguns cálculos. Temos 3 formas de agrupamento simples, como falei, né? A permutação, o arranjo e a combinação. Olha a primeira permutação. É todo agrupamento ordenado formado por esses n elementos, certo? Você vai agrupar essas n pessoas, essas n coisas. Por exemplo, se temos 5 pessoas, estão aqui, ó. De quantas formas podemos formar uma fila com essas 5 pessoas? Pense você mesmo aí, ó. Aí na sua casa, se você pegar 5 pessoas e for tentar fazer, você pode tentar começar com 3, depois passar com 4 e até chegar com 5 para você ver o que vai acontecer. Para ser a primeira pessoa da fila,
Se você tem 5 pessoas para escolher e quer colocar uma para ser a primeira da fila, você vai ter 5 opções. Após escolher essa primeira pessoa, para ser a segunda pessoa da fila, você vai ter 4 opções. Sobraram 3. Para ser a terceira da fila, você vai ter 3 opções. E assim vai sucessivamente. Portanto, qual que vai ser o total? É só pegar e fazer o quê? O 5 fatorial. 5 opções para a primeira pessoa, vezes 4 opções para a segunda pessoa, vezes 3 opções para a terceira pessoa, vezes 2 opções para a quarta pessoa, e só tem uma opção para a última pessoa. Fazendo a continha, multiplicando tudo aqui direitinho, a resposta é 120. Então, há 120 formas de formar uma fila, certo? Então, se você pensar, 5 pessoas, somente 5, dá de fazer 120 filas em ordens diferentes. É um número muito alto, né? E se fosse 6 pessoas? Era fazer do mesmo jeito, né? Só que seria 6 fatorial. Era 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Poderia até fazer 6 vezes 120, né? Acho que daria 720, né? Então, com 6 pessoas, tem jeito de fazer 720 filas de forma diferente. É muito grande, né? Esse valor para poucas pessoas. Bom? Ótimo. 2. Vamos falar agora sobre o nosso arranjo, tá certo? Dado um conjunto com N elementos distintos, tá certo? Mesma coisa que a gente fez, né? Como se fosse 5 pessoas. Chama-se arranjo desses N elementos, tomados K a K, e esse K tem que ser menor ou até igual ao N, qualquer agrupamento ordenado. Por que eu sublinhei esse ordenado, hein? É qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos, escolhido entre os N existentes. Por exemplo, para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, pensa bem, Nós temos 10 pessoas que se candidataram, certo? Um deles vai ser o presidente. E o outro vai ser o vice-presidente. Se tem, sei lá, 2 pessoas, eu não sei. Suponhamos que seja o Alan e a Eva, eu não sei. Se o Alan for o presidente e a Eva for o vice, é diferente. Se a Eva for o presidente e o Alan for vice. Então, isso aí faz diferença. Está vendo aqui, agrupamento ordenado de elementos distintos, diferentes, tá? Essa ordem aqui para a gente faz diferença, tá certo? Se um cara for presidente e a outra for vice, se trocar a ordem faz diferença. Então, é aqui que nós vamos usar o nosso arranjo. Tem uma formulazinha lá, mas muitas vezes é mais fácil você somente pensar. Pensa só. Tem 10 pessoas candidatando para ser presidente. Quantas pessoas podem ser o presidente? Quantas opções que eu tenho? Cadê minha resposta aqui? Eu quero ver vocês falando. Quantas opções que eu tenho? Tem alguém? 10. Tenho 10. Beleza, obrigado. Após escolher o presidente, quantas pessoas podem ser vice-presidente? 9. 9. Beleza, então é só fazer isso. É só pegar, Quantas pessoas estão concorrendo para ser presidente? São 10 pessoas. Temos 10 opções para escolher o presidente. E após escolher o presidente, quantas opções sobram para escolher o vice-presidente? São 9. Deve escolher o presidente e, esse I sublinhado, deve escolher o presidente e o vice-presidente. Esse I na matemática quer dizer vezes. Então, vai dar 90. Por quê? Porque você tem 10 opções para a primeira pessoa para ser presidente e vezes 9 pessoas para ser o vice-presidente. Tem livros que traz essa fórmula aqui, arranjo de N termos tomados P a P, que pode ser escrito dessa forma também, arranjo de N termos tomados P a P. Eles falam que você pode fazer assim, é como se fosse o N fatorial sobre N menos P fatorial, certo?
É um arranjo de N termos tomados P a P. Se você fosse usar do jeito que o livro traz lá para você fazer, o livro traz isso aqui e substitui exatamente da forma que deve, tá? Vou fazer aqui direitinho, ó. Arranjo de 10 termos, né, que é o total, sendo que vai ter que escolher 2. Arranjo de 10 termos, tomados 2 a 2. O que seria isso? Isso para mim seria, pega o 10, que é o N fatorial, sobre o N menos P, o 10 menos 2 fatorial. 10 tira 2 dá 8 fatorial. E aí ficou 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Se você quiser escrever 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, pode? Pode. Sobre. O que é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É tudo isso aí. Mas como de ser maior, você pode fazer até 10 vezes 9, vezes 8, até chegar de forma que seja igualzinho à parte de baixo, tá certo? Que é 8 fatorial. Tem um probleminha aqui que acontece, mas dá de sair disso aqui, tomara que eu acerte aqui. E aí dá de voltar para a minha aula. É que isso aqui é meio chato. Coisa boa. Ufa, dei conta. Então tá aqui. O que era o meu 10 fatorial e o 8 fatorial, eu poderia escrever todos os números. Mas como o 8 fatorial é menor, eu posso pegar 10 vezes 9 vezes 8 e colocar o fatorial, que vai continuar sendo a mesma coisa. Agora, tá tudo multiplicando. 8 fatorial em cima, 8 fatorial embaixo, você pode cortar. E 10 vezes 9 vai dar 90. Quem quiser fazer de cabeça, igual vi um aluno falando aí fazendo, eu acho melhor, tá? Quem quiser decorar igual o livro e fazer assim, dando a resposta correta, mesma coisa, tá? Você que deve escolher o melhor jeito que você achar. Agora, combinação. Dado N elementos distintos, chama-se combinação desses N elementos tomados K a K, qualquer subconjunto formado por K elementos distintos escolhido entre os N. Certo? Nesse momento aqui, ó, a ordem que vai aparecer para mim não faz diferença. Olha aqui. No circunferência, marcam-se 10 pontos. Tá aqui o nosso círculo, ó. Fiz um círculo, marquei 10 pontos. Quantos quadriláteros podem ser construídos com vértice em 4 desses pontos? Então tá aqui, ó. Tá aqui nosso círculo, marquei nele 10 pontos. Eu quero saber quantos quadriláteros dá de eu fazer aqui. Certo? Então vou pegar primeiro, né, por exemplo, vou pegar o ponto A, vou ligar no ponto B, vou ligar no ponto C, vou ligar no ponto D e voltar para o ponto A. Aí, ó, tinha 4 pontos, peguei 4 pedaços de reta, né, os segmentos de reta, e fiz um quadrilátero. Esse aqui é o primeiro. Agora, quantos que dá de fazer no total? E aí? Aí é que tá. Se você observar bem aqui, ó, olha uma coisinha. Temos que escolher 4 dos 10 pontos para formar um quadrilátero. Se você escolher esses pontos A, B, C e D e formar um quadrilátero, o mesmo será se você escolher C, D, A e B. Os pontos serão os mesmos, tá certo? Você trocou aqui a ordem deles, ó, só que a ordem não importa, tá certo? E se essa ordem não importa, você vai usar a nossa fórmula da combinação de N termos tomados P a P, certo? Agora sim, você vai ter que utilizar essa fórmula. Essa fórmula pode ser escrita dessa forma aqui, né? Pode ser também dessa forma, ou simplesmente esses parênteses aqui, o N em cima e o P embaixo. Sendo que aqui, ó, não há aquele nosso símbolo de divisão, tá? Senão seria uma fração. Então aqui, se você ver só esse símbolo, é uma combinação de N termos tomados P a P. Tá aqui, ó, leitura dele. Que vai ser o quê? Esse sim tem que lembrar, né? É o N fatorial sobre N menos P fatorial, que multiplica o P fatorial. Beleza. Então tá aqui, ó. Voltando aqui para vocês, ó. Você não tem 10 pontos? O meu N vai ser igual a 10. E você não quer fazer esses nossos quadriláteros?
Não tem 4 pontos? Dos 10, você não vai utilizar 4? Então, é a combinação de 10 pontos tomados 4 a 4, certo? 10 embaixo, 4 em cima. E aí, na hora de fazer as contas, ó, vai ser, pode ser esse também, né? Combinação de 10 termos tomados P a P. Que a fórmula geral é essa de cá, ó, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. 10 pontos, o N vai ser 10, escolhendo 4. O P vai ser 4. Como é que vai ficar isso aí? Vai ficar dessa forma ali, ó. Combinação de 10 termos tomados 4 a 4 é quem? É o 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vai ficar 10 fatorial sobre 10 tira 4 dá 6 fatorial vezes 4 fatorial. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, esse meu 10 fatorial vai ter que se reduzir até chegar no maior divisor que eu tenho. O maior divisor que eu tenho é o 6 fatorial. Então, quem era 10 fatorial virou 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 6 fatorial. E aqui eu só troquei a ordem, tá? Que não faz diferença. Coloquei 4 fatorial sobre vezes 6 fatorial. Por quê? Porque esse 6 fatorial com esse daqui, você já pode cortar, não é isso? Vai sobrar quem? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Esse cortou com esse. E o 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, para ajudar na hora da conta, né? Aqui você pode fazer, multiplicar tudo em cima, dar um tanto, multiplicar tudo embaixo, outro tanto e dividir. Mas se você olhar bem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, poxa, 4 vezes o 2 não é 8? Mas já pode cortar, né? O 8 com 4 e o 2 de baixo. Só vai sobrar embaixo 3 vezes 1. 3 vezes 1 é o próprio 3. E o 9 dividido por 3 vai sobrar o 3 em cima. Isso quer dizer, o 8 foi cortado com 4 e o 2, e o 9 sobrou só o 3. Em cima vai sobrar quem? 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21, que vezes 10 dá 210. Beleza? Então tá aí, ó, parte de combinação. Aí tem que lembrar, né? Vocês já viram, né? Mais uma lembrança, mas qualquer dúvida, eu gostaria de escutá-los aí. Dúvida aqui, gente? Tranquilo? Pode para frente. Tô querendo aí alguma dúvida. Ninguém falou nada. Vou entender que todo mundo está sabendo tudo, então, né? Coisa boa, hein? Então, lá, a resposta, né? Como perguntei lá, né? O que foi perguntado exatamente? A pergunta foi: quantos quadriláteros pode ser construído, né? Resposta: 210 quadriláteros, tá certo? Caso geral, tá certo? Se quisermos contar quantos anagramas, anagramas é o quê? É forma de organizar as letras, tá certo? Isso aí que é o nosso anagrama. O que uma palavra tem, podemos utilizar a nossa fórmula. Ó. Qual que é a nossa fórmula? É uma permutação dos N termos tomados a N1, N2, N3, tananã, até o nosso NR, tá certo? Em que N representa quantas letras tem essa palavra, e esse NI que eu coloquei aqui, ó, são essas variações aqui, ó, certo? Esse NI é o número de vezes que cada letra repete, tá certo? Esse meu izinho aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ó, pode ser N1, pode ser N2, pode ser N3, pode ser qualquer N, tá certo? Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra arara? Como é que eu vou fazer para encontrar? Quantos anagramas tem a palavra arara? Para encontrar isso aqui, ó, primeira coisa, essa palavra, quantas letras que ela tem? Essa palavra ela tem 5 letras, tá certo? Então, pegando aqui a nossa fórmula, ó, vai ser uma permutação de 5 termos, tá certo? Coloquei aqui. Só que o que acontece? A minha letra A aparece quantas vezes nessa palavra? Cadê a participação de vocês? Sei que tá todo mundo animado aí, gente. Tem mais uma aulazinha só. 3. Aparece 3 vezes, não é isso? Então, essa é uma permutação de 5 termos, sendo que o A aparece 3 vezes, vou colocar o 3 lá em cima, e o R aparece quantas vezes? 2. Vou colocar o 2 lá em cima.
Então, vai ser igual a quem? Vou pegar esse 5, colocar o 5 fatorial lá em cima, dividido por quem? Pelo 3 fatorial, vezes, né? A gente não coloca o símbolo aqui, mas a gente subentende que tem um vezes aqui, o 2 fatorial. E aí, o meu 5 fatorial, vou reduzi-lo até o menor divisor, desculpa, o maior divisor, né? Que é o 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes, agora o 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Vai ficar o próprio 2. Esse 3 fatorial corta com esse 3 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 sobre o 2. 5 vezes 4 dá 20, que dividido por 2 dá 10. Então, o número de anagramas que a palavra arara tem, a forma de organizar, né, os seus blocos, né, de letras, são 10 anagramas, certo? O exercício já foi passado para vocês, não foi? O exercício foi passado para vocês?